Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Muito obrigada por você estar estudando as teorias da comunicação comigo. De imediato, já te convido a seguir nas redes sociais, @Prof. Valesca de Jornalismo e acompanhar as atualizações, os cotidianos, os bastidores dos estudos de comunicação e jornalismo para concurso. Porque assim como você, estou estudando. E produzir essa aula te ajuda e também acaba me ajudando. Hoje nós vamos resolver algumas questões da banca IDECAN para o pessoal que está estudando para a Assembleia Legislativa do Ceará e tem pedido bastante aí algumas questões da IDECAN e eu trouxe hoje tanto teorias da comunicação como teorias do jornalismo. E eu já deixo uma dica aqui, pelo que eu vi nas provas, que são provas antigas, tá? Então não tem um padrão um pouco intercalado, assim, de uma perspectiva de como a IDECAN trabalha, pelo menos falando das teorias da comunicação, de que ela tem, a partir dessas provas, ela cobrou mais teorias do jornalismo. Então, saber para além do newsmaking e do gatekeeper. Então, saber a teoria estruturalista, a teoria interacionalista, instrumentalista, que são teorias do jornalismo, assim, pouco cobradas, pouco conhecidas. Então, mas quem sabe, assim, o básico dava para dar uma chutada. Mas fora isso, precisa ter um pouquinho de conhecimento ali nas teorias do jornalismo. Então, recomendo vocês dar uma revisada e também, para quem está estudando as da comunicação, dar uma conferida também nas teorias da comunicação. Então vamos lá, ó. Esse é nesse estilo aqui, ó, que a banca trabalha com as teorias do jornalismo. Vai trazer os conceitos e pedir para relacionar com. Vai trazer os termos e pedir para relacionar com os conceitos. Então vamos nessa alternativa aqui. Possibilidade um. Essa teoria inclui todas as formas existentes de controle da informação que podem ocorrer na seleção, codificação das mensagens, difusão, programação, etc. Eu sempre observo, para quem já está estudando aqui no canal, já se inscreveu, entende que eu trabalho as teorias da comunicação a partir do método LEAD, que é entender o que, quando, onde, como, porquê e relacionar com palavras-chave. Então, dependendo do contexto, as palavras-chave podem nos ajudar, como o caso da palavra seleção. Seleção, nos remete a gatekeeping, porque esse é o cara que vai, trabalhar em todas essas formas de controle da informação, fazendo principalmente a seleção do que é notícia e do que não é notícia. E dentro desses todos esses processos ali da programação, né, das notícias, da redação. Então, aqui a gente considera o 2. Então, significa que a um não é, significa que quer dizer, significa que a alternativa A não é, a alternativa C não é, e a alternativa D também não é. Só de eliminação. Segunda alternativa, estabelecendo-se nos âmbitos da cultura profissional dos jornalistas e da organização do trabalho e seus processos produtivos. Aqui é observar qual dessas teorias trabalha nos âmbitos da cultura profissional dos jornalistas ou da redação, da organização do trabalho, de seus processos produtivos. Seria dentro do dia a dia, ali, da rotina dos jornalistas, dentro dos seus âmbitos de jornais, independente dos contextos, né? Jornal digital, jornal impresso, TV, rádio, não importa. Então, é a Agenda Setting que trabalha nesses âmbitos ou é o Newsmake que trabalha com os critérios de noticiabilidade para organizar as estruturas, de trabalho? Então, aqui seria o Newsmaking, identificando que a alternativa B, que corresponde, então, às três opções. E aí, sobrando a alternativa, a possibilidade 3, que determina ao público uma relação do que deve ser discutido, que é exatamente o que a Agenda Setting propõe. Que aí ela vai sugerir temas, assuntos, pautas
Então, vai determinar ao público, os meios de comunicação de massa, eles têm esse poder de determinar, de sugerir, mas a partir da hierarquia, né, do que é importante ou não dentro das principais notícias. Embora se use, né, essa questão de determinar ao público, é uma sugestão ao público do que pensar. Então, vai sim posicionar e descrever os mais mídias como os projetores da realidade exterior. Então, aqui encerra com a alternativa número um, que é a agenda setting. Perceba que a IDECAN não trouxe tantas palavras-chave assim, e eu observei nas provas de que ela usa contextos bem diferentes do que estamos acostumados a relacionar com as teorias da comunicação. Por isso, assim, exige bastante atenção para conseguir compreender o contexto, como essa aqui, que achei super interessante a forma como a banca trouxe. O criador do modelo paradigma da comunicação. Quem diz o que, em que canal, a quem, com que efeito? Quem é esse criador? Harold Laswell. E aí ela continua dizendo que o Harold Laswell cunhou a expressão agulha hipodérmica para se referir a. Aí o que que a banca fez? Ela trouxe, para confundir a cabeça, né? Ela trouxe o contexto ali, exemplificando que esse autor, que é o Harold Laswell, ele desenvolveu esse paradigma da comunicação, que é o modelo de Laswell, que responde essas 5 perguntas, mas ele também desenvolveu a teoria da agulha hipodérmica, é o mesmo autor. E aí ela mistura uma coisa na outra. Fica até um pouco confuso do que está se falando. Mas no final das contas, ela só quer saber o significado da agulha hipodérmica. É só isso que ela quer saber. Ela só trouxe um contexto para te situar de quem que ela tá falando. E aí a alternativa A diz o seguinte, achei super criativa, assim, um jeito de abordar a agulha hipodérmica, né? A teoria da agulha hipodérmica. A alternativa A diz o seguinte: a influência da notícia no agendamento social. E aí, então vamos pensar. A teoria da agulha hipodérmica, ela trabalha com a influência da notícia no agendamento social? Agendamento social seria a agenda setting? Uma perspectiva sobre isso? Porque aí poderia influenciar. Então, a agenda setting, quer dizer, a teoria hipodérmica, ela não trabalha com isso. Então, vamos desconsiderar A. Alternativa B. A relação dos indivíduos em seus grupos sociais. A relação. Será que a teoria hipodérmica trabalha a relação dos indivíduos? Ela para olhar a relação dos indivíduos e os seus grupos sociais. Será mesmo que a teoria hipodérmica faz isso? O contexto da teoria hipodérmica na década de 40 ali, no período entre guerras, né, usando a propaganda, é, seria injetar informação no público, e eles recebem essa informação pacificamente. Então, não considera as relações. Outras teorias consideram essas relações, a teoria hipodérmica não. Então, não vai rolar. Alternativa C. A forma como a notícia era projetada na sociedade. E aqui tem que ter um cuidado. Por quê? A banca, ela utiliza o termo notícia. E eu já vi poucos, inclusive pouquíssimas vezes, a ser observada a relação de notícia com agulha hipodérmica. Porque como se fala de propaganda, no contexto da propaganda das entreguerras, como é que a notícia entra na propaganda? Então, aqui a banca utilizou o termo notícia, e que poderia ser informação, contexto, mas ela usou notícia para dizer que a agulha hipodérmica trabalhava a forma como essa informação, essa notícia, essa propaganda era projetada na sociedade, tá? É, então, essa alternativa está correta, porque a teoria hipodérmica, ela não prestava muita atenção nas relações. Emitia um dado, na primeira teoria, né? Emitia um dado, depois
esperava que esse dado chegasse passivamente, que o público aceitasse passivamente, né, essa informação. Por isso essa está certa. Aí a D disse que a teoria hipodérmica faz o filtro pela notícia nas redações jornalísticas. Aqui está aparecendo com gatekeeper, se a gente fosse fazer essa análise em profundidade, mas não a teoria hipodérmica. E a interferência do jornalista no editor na produção da notícia. Aí poderia ser um newsmaking, uma evolução do gatekeeping, será? Mas aí, só para a gente conseguir ter certeza e eliminar essas possibilidades. Bora lá para a próxima. Um jeito interessante aí da IDECAN de cobrar as teorias da comunicação. Aqui, a banca quer saber o seguinte: você está ligado no que significa o conceito de indústria cultural? Eu já falei aqui e vou repetir aqui no canal, né? No meu ponto de vista, o conceito de indústria cultural é o ponto mais cobrado quando se trata de teoria hipodérmica. E aí algumas bancas trabalham com o sentido de ou elas vão cobrar em que ano que foi desenvolvido, quem desenvolveu, Adorno e Horkheimer, que pode trazer outros autores para confundir, né, a cabeça, ou simplesmente querer saber o que que significa o contexto, o conceito da indústria cultural, que talvez seja o ponto que mais confunda, né, os estudantes. Então, o que que a gente precisa saber para responder essa questão? Inclusive, eu super recomendo que você tenha e estude muito o conceito de indústria cultural para que você não é, se atrapalhe, né? Para que você não caia em nenhuma pegadinha das bancas quando se trata desse assunto. Então, o conceito da indústria cultural, ele vai observar que fazer a crítica, né, de que os meios de comunicação de massa, os meios, eles produzem a cultura em larga escala e essa cultura ela é transformada em produto, um produto mercantil que vai ser utilizado com o objetivo de obter lucro, de vender uma série super famosa, uma música que é lançada no TikTok, por exemplo, e aí muitas outras pessoas também acabam produzindo, outras pessoas no sentido de artistas acabam produzindo naquela mesma batida viciante, porque dá muito dinheiro, porque o artista fica famoso, é, e aí aquela coreografia ela é repetida, sabe? Então é um produto em larga escala transformado em mercadoria, né, para ser comprado, para ser utilizado. E aí vai impactar nesse consumo da sociedade e nesse comportamento da sociedade. Então é isso que a gente precisa saber, mais ou menos, sobre o conceito da indústria cultural. Vamos lá. Alternativa A. A cultura deve ser entendida a outra. Desculpa. A cultura deve ser estendida a outras disciplinas das ciências humanas, como a antropologia, a história, a literatura e a psicanálise. Aqui, o que que a gente precisa pensar? A cultura, ela não deve especificamente, né, ao ponto de, assim, a rigor. Ela pode ser estendida. Ela pode ser estendida para ser estudada, pode ser estendida para ser analisada, ela pode ser estendida para ser compreendida dentro desses outros campos, e não precisa ser especificamente desses um, dois, três e quatro campos. Ela pode também trabalhar com outras áreas, mas a gente não vai entrar nesses méritos porque não é isso que significa o conceito da indústria cultural. B. A cultura e seu caráter revolucionário impulsionam o capitalismo, transformando continuamente as forças produtivas. Bem interessante essa aqui de observar. Ela traz que a cultura, né, e o seu caráter revolucionário vão impulsionar o capitalismo, que transforma continuamente as forças produtivas. É bem interessante, mas ainda não significa o que que a gente está pensando aqui. Por isso, precisamos ficar muito atentos às palavras-chave que podem nos ajudar a compreender melhor ou chegar mais perto dos conceitos. Se eu descartei, mas se você tiver dúvida, não descarta. Deixa aqui, deixa aqui. Ah, descartamos a A, mas talvez a B seja interessante, então deixe. E aí tu volta para analisar. E alguma dessas tu vai ter que chutar. Tu vai ter que marcar. Então, se tá na dúvida,
relê, pensa, analisa, nem que você perca 2, 3 segundos ali a mais, 1 minuto que seja na prova, mas pelo menos você presta atenção no que está acontecendo. A C. A cultura promove o estudo do raciocínio prático, do senso comum em situações rotineiras da ação, gerando uma perspectiva racional adequada ao mundo capitalista. Que bom se fosse, né? Dessa forma, assim, metodológica, empírica de que acontece. Mas e não ocorre, né, em todos os casos, por isso que esse conceito trabalha com dentro da teoria crítica, porque a cultura especificamente, assim, no nosso cotidiano, ela não promove esse estudo do raciocínio prático do senso comum, né? Tem essa construção do que está acontecendo da indústria cultural, do que eles pensavam e que ainda acontece, e essa força para que existam raciocínios, para que existam contestações, para que nem todas as informações sejam acreditadas, como a Gulli Poder me acreditava, né? Sem verificação, sem checagem, sem confiabilidade. É tanto que ainda existem muitos golpes de telefone e crimes, porque se acredita muito fácil, né? A partir das emoções, a partir, enfim, de vários gatilhos. Por isso, especificamente, sim, a cultura ainda não promove tudo isso. Ela promove, mas não quer dizer que seja, não está ligado ali ao contexto da indústria cultural. D. A cultura é uma rede complexa de significações? Ó, aqui já dei uma forçada, tá? Porque a cultura, ela não é para ser complexa, ela é para ser simples. Ela pode ser complexa, mas ela, assim, a rigor, ela é para ser simples, porque a cultura é um processo em constante evolução. É, os estudos culturais tá aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Um livro bem legal, Introdução aos Estudos Culturais. Ai, aqui? Ah, aqui, Introdução aos Estudos Culturais, de Armand Matelar e Eric Neville, faz esse balanço, assim, do que pode se compreender, mas não tem uma definição estática de cultura. Vai depender dos contextos sociais, vai depender dos fatores pessoais, vai depender dos contextos regionais, vai depender de empresas. A cultura organizacional está aí, cada empresa tem a sua própria cultura. Então, embora seja, cada um tem o seu ponto de vista, a cultura ela pode ser complexa, mas em tese, do meu ponto de vista, ela pode ser simples, porque exatamente por esses pontos que eu enumerei. Aí, continuando aqui na D, diz o seguinte: conferir um sentido comum ou público. Se é complexo, por que que é comum? E enfocando seus comportamentos individuais de forma a não ser um instrumento de poder, mas de relacionamento casual. Bem interessante, né? Mas não é isso que consiste no indústria cultural, no conceito. E aí, o que que sobra? A alternativa E, que diz o seguinte: a produção cultural tem um papel mercadológico, palavra-chave perfeita, mas eu sempre falo aqui também. Eu acredito que mercado, produto, lucro, mercadológico, mercantilização, mercadoria, essas relações são palavras-chave perfeitas para você associar com o contexto da indústria cultural. Mas, se em alguma dessas outras alternativas também aparecer mercadológica, você precisa fazer uma análise em profundidade. Por quê? Aqui na B usou capitalismo, aqui na C também usou o mundo capitalista, que vem do lucro, né? Então, faz relações ao que estamos pensando. Por isso, precisa analisar. Mas aí, perceba que na D, a produção cultural tem papel mercadológico e seus produtos são analisados pela mesma ótica da organização e planejamento administrativo de uma fabricação de produtos em séries tradicional. Ou seja, produzir em larga escala produtos iguais que vão vender e todo mundo vai consumir e vai impactar no comportamento da sociedade. E aí não tem um ponto de vista crítico, né? Não tem. Porque se as pessoas compram e consomem, assim, tranquilo, sem discordar, não tem um contraponto. Não quer dizer que todos
vão trabalhar dessa forma, mas é o que a gente precisa compreender, é só o conceito da indústria cultural. 4. Diz o seguinte: a teoria da comunicação que se refere ao rótulo de teoria da propaganda. Qual é a teoria entre as teorias da comunicação, que aqui está dizendo, né, que é uma teoria da comunicação, que recebe o rótulo de teoria da propaganda? Será que é o Marshall McLuhan que trabalhava com a propaganda? A gente vamos analisar. Deixa eu continuar aqui. E sobre como sendo aquela em que cada elemento do público é pessoal e diretamente atingido pela mensagem. Eu acredito que esse final aqui da citação entrega de qual teoria estamos falando. É uma teoria específica que injeta informação no público lá no contexto entre guerras, utilizando a propaganda e não a e não a notícia. A banca também usou o termo notícia para caracterizar a teoria hipodérmica, né? A gente considerou. É, mas, assim, a rigor, os estudiosos da teoria da comunicação utilizam o conceito de propaganda. E E ela é exatamente essa teoria que a informação nela é atingida, o público é atingido por essa mensagem pacificamente. Então, um jeito interessante também de cobrar a teoria hipodérmica, que, do meu ponto de vista, é uma teoria fácil, uma das primeiras teorias a ser desenvolvidas. Se você souber as palavras-chave, você consegue fazer essas associações e matar a questão. Aqui apareceu 2 vezes a teoria hipodérmica. Não quer dizer que não caiam as outras, quer dizer que bom que apareceu essa, né? Que se cair essa, talvez a gente consiga acertar numa provinha da IDECAM. Por que que não é a crítica aqui, a alternativa A? Porque a teoria crítica, ela trabalha lá com o contexto da indústria cultural que a gente viu agora. Indústria cultural, é numa outra perspectiva e não tem essas palavras-chave. Por que que não é funcionalista? A funcionalista vai trabalhar com as funções, mas numa perspectiva de organismo vivo da sociedade. E não utiliza também essas palavras-chave, que são palavras, assim, específicas da teoria hipodérmica. E isso te ajuda muito a diferenciar uma alternativa da outra, mesmo que você não saiba especificamente ou em profundidade todos as informações sobre as teorias. Por que não é a culturológica? A teoria culturológica é do Edgar Morin, lá na década de 60, se não me engano. Não trabalha com essa perspectiva. E dos efeitos limitados, também não faz sentido, porque os efeitos limitados vai trabalhar com... É o contraponto da hipodérmica, né? Que vai trabalhar com o limite desses efeitos. As informações, elas não são atingidas diretamente e passivamente. Vai depender do meu ponto de vista, vai depender das minhas relações sociais, vai depender do que eu estou consumindo. Então, vai depender de efeitos cognitivos, enfim, aqueles efeitos, para que a mensagem chegue até mim. Por isso, tem efeitos limitados. E aqui o que é interessante é que vocês perceberam que na primeira alternativa, na primeira questão lá, não me lembro qual é o número, que falou do Harold Laswell, né? Que desenvolveu quem diz o quê, que canal, que é o modelo de Laswell. E aqui a funcionalista também é do Harold Laswell. Os efeitos limitados também é do Harold Laswell. Então, se você fosse associar, por exemplo, pelo autor, poderia ser também a hipodérmica. A banca foi esperta aqui também para confundir o candidato. Mas eu espero que pelo menos a teoria hipodérmica seja mais tranquilo de você fazer essas associações. Beleza, pessoal? Tá aí os meus materiais. O Lead das Teorias da Comunicação, um guia gratuito para você baixar e estudar. Tem a teoria hipodérmica, tem a agenda setting e tem a escola de Frankfurt, se eu não me engano. E aí tá exatamente o jeito que eu trabalho dentro das teorias da comunicação, que aí é o meu guia completo com 20 teorias explicadas e que traz as palavras-chave de como a banca cobra. A intenção não é você fazer questões, é ler, compreender a partir do lead, respondendo essas perguntas, e depois você pratica. Ah, mas eu vou ler as 20. Lê as que você precisa qualificar. Ah, você tem dificuldade em
né? Teoria crítica. Então, lê a teoria crítica e faz questões, faz questões, faz questões aí nos seus aplicativos, nos seus materiais de estudo. Beleza? Então é para isso que serve esse material, tudo organizadinho aí dentro da linha do tempo, para você estudar e nunca mais errar as teorias da comunicação em concurso público. Valeu, galera. Muito obrigada aí pela presença de vocês, nem que seja virtualmente. Um grande abraço.